Minha ideia era passar o Natal com a família do meu noivo, mas como ele estava de plantão, precisava trabalhar, resolvi, assim, na última hora, viajar com a minha mãe até Toledo. Ela ia passar as festas de fim de ano na casa da minha avó. E eu não queria ficar aqui sozinha, já que, repito, meu noivo estaria trabalhando. Conversei com ele, ele falou que não tinha problema, que eu poderia ir numa boa. Nossa família era toda de lá de Toledo. Viemos embora para cá quando eu tinha 12 anos, mas vivíamos indo visitar o pessoal. Se bem que já fazia tempo agora que eu não ia até lá. Minha vida andava muito corrida. Meu pai ainda era vivo quando estive em Toledo pela última vez. Aliás, posso até estar enganado, mas eu acho que desde que terminei meu namoro com o Gilson, que era um carinha lá da minha cidade, que eu não tinha mais voltado. Isso já fazia uns 4 anos. Nesse período conheci o Bruno, me apaixonei, começamos a namorar e já fazia 1 ano que estávamos noivos. Enfim, chegamos à casa da minha avó na véspera de Natal. Todo mundo já estava nos esperando. A mãe, inclusive, tinha avisado que a gente ia. E foi, naturalmente, a maior festa. Eu já imaginava que fosse reencontrar o Gilson, aquele meu ex-namorado, já que ele morava ali, na rua da casa da minha avó. A gente se conheceu quando eu ia visitar a minha avó, inclusive. Foi exatamente assim que começou. Aí começamos a ficar, até que depois de um tempo, apesar de eu morar aqui em Curitiba e ele lá, começamos a namorar. Veja só como que são as coisas, né? Como que começam as coisas. Eu gostava dele, só que namorar à distância, a gente sabe que é muito difícil. Se estando perto da pessoa é complicado, o namoro, imagine assim. Mesmo dessa forma, nosso namoro durou quase 2 anos. Ele me adorava. Tanto que insistiu um monte, durante muito tempo, para que a gente voltasse. Mas, naquelas alturas, eu já estava em outra. Já tinha conhecido o Bruno, já estava encantada por ele. Enfim, como eu já imaginava, acabei reencontrando meu ex-namorado na tarde de Natal. Alguém deve ter comentado com ele que eu estava por ali e, naturalmente, ele apareceu na casa da minha avó para me dar um abraço. Foi assim que ele falou, né? Que queria me dar um oi. Claro que eu fiquei um pouco balançada quando vi ali diante de mim. Imagine, 4 anos ou mais que a gente não se via. Ele continuava igualzinho, incrível. A mãe e a avó tinham ido à casa de uma tia. Eu estava ali com uma prima quando o Gilson chegou. Repito, fiquei até meio balançada. Ficamos conversando ali no portão, ele querendo saber da minha vida, o que eu andava fazendo. Naturalmente que lhe contei que estava noivo. E ele mal conseguiu esconder a surpresa. A surpresa e a decepção. Fez uma cara quando eu falei. E quando eu mostrei a aliança, então... Nossa, Luísa. Não imaginava, sinceramente. Mas... cadê o cara? Ele não veio junto com você? Pior que não. Ele ficou em Curitiba porque... enfim, precisava trabalhar, mas... Você me conta... Tá sozinho ainda? Tá namorando? Tentei desviar um pouco o assunto, porque eu notei que ele não ficou nada legal quando eu falei que estava noivo. Então, eu continuo sozinho. Aliás, desde que a gente terminou, que eu não me envolvi seriamente com ninguém. Custei para tirar você da cabeça. Quer dizer, tirar você da cabeça. Quem vê, né? Nem sei se posso usar uma frase dessa. Parece que foi ontem que a gente terminou. Olha, ele parecia estar bem abalado pelo fato de eu ter falado que estava noivo. Tanto que não conseguiu disfarçar a tristeza. Ficamos ali um tempão de conversa, até que no fim, ele perguntou que dia que eu ia voltar para Curitiba. Falei que já no dia seguinte. E ele disse que queria me ver de novo, antes de eu pegar o ônibus e voltar para cá. Queria me dar um tchau. Queria se despedir de mim lá na rodoviária. Sabe, até que foi bom revê-lo. Não nego que eu tinha um certo medo de ficar diante dele de novo, depois de tanto tempo. Pensei até que fosse, sei lá, quem sabe ele até tentasse alguma coisa, me dar um beijo, por exemplo. Mas foi
um encontro até bem tranquilo. Aproveitei para matar a saudade dos parentes, até que no dia seguinte me despedi de todo mundo e fui até a rodoviária tomar o ônibus rumo à capital. Como tinha prometido, adivinha quem estava lá para me dar adeus? O Gilson. O ônibus já estava encostado, de modo que nem tivemos muito tempo para conversar. Quando falei que precisava embarcar, a gente trocou um abraço tão apertado. Sabe aquele abraço demorado? Depois, ele ainda ficou olhando para mim, ele de fora e eu já dentro do ônibus. E foi então que, pro meu espanto, aconteceu. Juro, eu não imaginava que ele fosse fazer aquilo. Foi uma coisa tão inesperada. Num gesto rápido, ele entrou no ônibus como se fosse passageiro e me deu um beijo na boca. Sabe quando você não espera? Passa o acontecimento e você continua pensando, vem cá, mas o que aconteceu aqui? Ele me deu um beijo na boca. Depois ficou me olhando assim, de frente. Um beijo na boca. Mais de 4 anos que a gente não se encontrava. E repito, aquilo me pegou assim, de um jeito que eu não consegui nem ter reação. Simplesmente permiti que o beijo acontecesse. Não nego. Aquele beijo mexeu comigo. Tanto que fiquei pensando nele durante todo o trajeto. Nos tempos em que a gente namorava. Meu Deus, quantas vezes aquela mesma cena tinha acontecido no passado. Eu ia a Toledo para ficarmos juntos, aí ele me levava até a rodoviária, ficava ali comigo durante algum tempo, até eu embarcar. E eu voltava para cá com o coração cheio de saudade, já contando os dias para estar com ele de novo. Ele também já tinha vindo a Curitiba no tempo em que a gente namorava. Numa ocasião, inclusive, passamos até o final de semana na praia. Sabe, foi uma pena a gente ter tido aquele tipo de problema, a distância. E no fim, acabou não dando certo. Porque apesar de tudo, eu tinha sido muito feliz ao lado dele, mesmo morando em cidades diferentes. Claro que me senti mal por conta daquele beijo, com a consciência até um pouco pesada. Se bem que culpa que eu tive? Nenhuma. Não partiu de mim aquela iniciativa. Eu apenas deixei acontecer, pela surpresa que tomou conta de mim. Bom, depois que cheguei, aquilo foi sumindo da minha mente, até que naturalmente retomei a minha vida. De vez em quando, até lembrava daquele beijo, mas era coisa assim bem rápida. É como se diz, né? Vida que segue. O que eu não imaginava, no entanto, era que ele fosse pegar o número do meu celular com a minha prima e começar a mandar mensagens para mim. No dia seguinte, por exemplo, à tardinha, eu estava me arrumando para ir à casa do meu noivo, quando tocou o celular. Até pensei que fosse o Bruno. Só que no momento em que fui conferir, era uma mensagem do Gilson. Oi, Luísa, tudo bom? Como foi a viagem? Chegou bem? Depois ele falou que tinha pego o número com a Tatiane e ainda acrescentou: por favor, não me leve a mal, mas não consigo parar de pensar naquele nosso beijo. Tô com tanta saudade de você. E principalmente depois daquele beijo, comecei a lembrar, sabe, dos nossos tempos de namoro. Quando a gente ficava junto o tempo todo. Quer saber de uma coisa? Perdão pelo lugar comum, mas eu era feliz e não sabia. Ele falou aquelas palavras e, sabe, preferi não dizer nada. Achei melhor não comentar.
Só que todos os dias ele mandava uma mensagem diferente. Mesmo que fosse só um simples bom dia. Olha só, eu sei o meu medo de estar com o Bruno e ele perceber que meu ex estava mandando mensagem para mim. O Bruno era um cara bacana, compreensivo, mas era meio cismado com esse tipo de coisa. Provavelmente iria brigar comigo se soubesse que meu ex andava... Quer dizer, eu não tinha culpa. Nem por ele estar agora se comunicando comigo, e nem por aquele beijo que rolou lá na rodoviária. A única coisa que eu podia ter feito era evitar. No fundo, eu sei que não devia ter deixado acontecer. De todo modo, nunca me passou pela cabeça que na segunda semana de janeiro fosse receber aquela ligação. Quando vi o número do Gilson na tela do meu aparelho e atendi, sinceramente, não imaginei que fosse ter aquela surpresa. Mas olha, surpresa mesmo. Que ele fosse me ligar, eu até já esperava, porque de vez em quando ele ligava mesmo. Só que, dessa vez, ele parecia tão empolgado. Oi, Luísa, tudo bom? Adivinha onde que eu tô? Onde você tá? Sei lá. Na casa da minha avó? Não chegou nem perto. Eu tô aqui em Curitiba. Como é que é? Tô aqui em Curitiba. Peguei uns dias de férias e... Escuta, eu queria muito te ver. Tem como a gente se encontrar em algum lugar? Juro. Eu não acreditei que ele tivesse feito aquilo. Era um sábado, quase 11 horas da manhã. Meu expediente terminava ao meio-dia. Toda feito, falei que não sabia se seria uma boa ideia, porque meu noivo poderia não gostar. Sabe, eu tentei fazê-lo entender de todas as formas que eu era comprometida. Não era mais aquela menina de 4 anos atrás que namorava com ele. Nunca ia bem ficar me encontrando com um ex-namorado. Mas ele falou que não iríamos fazer nada demais. Sabe a pessoa quando quer te convencer? Eu só quero te ver. Não vai acontecer nada. Quero conversar um pouco com você, matar saudade. Resumindo, mesmo sabendo que não devia, e não devia mesmo, combinamos de almoçar juntos. Ele tinha alugado um quarto num hotel, ali mesmo, perto da rodoviária. Olha, não vou mentir que fiquei um pouco nervosa com aquele encontro. E também com medo do que pudesse acontecer. De o Bruno ficar sabendo de alguma coisa. Eu não queria jamais brigar com meu noivo, porque, repito, ele já era assim uma pessoa meio geniosa, principalmente para essa coisa de ciúme. No fim a gente se encontrou no centro, eu e o Gilson. Ele me deu mais um abraço apertado, mas desta vez não tentou me beijar. Perguntei o que tinha dado na cabeça dele para vir assim para Curitiba de uma hora para outra, e ele respondeu no bate-pronto: vim para te ver, Luísa. Tava morrendo de saudade. Olha, sabe quando você quer falar alguma coisa, mas não consegue? Eu fiquei toda sem jeito. Gilson, não fala assim. Você sabe, eu sou noiva. Claro que eu sei. Mas é mais forte do que eu. O que você quer que eu faça? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu achei lá em casa. Ele falou aquilo e, para minha surpresa, tirou um par de alianças do bolso. Eu as reconheci na mesma hora. Eram as alianças de compromisso que a gente usava no nosso tempo de namoro. Quando terminei tudo, achei melhor devolver tudo para ele. Na parte de dentro, assim, dos anéis, dos dois, tinha os nossos nomes gravados, escritos. Sei lá por que ele me trouxe aquilo e quis me mostrar, mas não nego que mexeu comigo. Me fez reviver as situações do passado, que, querendo ou não, estavam gravadas lá, num cantinho da minha memória. Lembrei, por exemplo, do momento em que ele colocou aquela aliança no meu dedo.
Diz que era para nenhum engraçadinho ficar se metendo a besta comigo quando eu estivesse aqui em Curitiba, longe dele. Ele falou que tinha guardado aquelas alianças durante todo aquele tempo e que nunca tinha perdido a esperança de colocá-la de novo no meu dedo. Sabe quando você não sabe o que falar? Almoçamos, conversamos. Depois demos umas voltas ali pelo centro, mas tudo assim de maneira amigável. Perguntei que dia que ele ia voltar para Toledo e ele falou que ainda não sabia, que tudo ia depender. No fim, ainda acabou me convencendo a irmos a um cinema assistir um filme. O Bruno trabalhava até às 8 da noite e no fim acabei concordando em ir assistir aquele filme com ele. O fato é que até hoje não sei como aquilo foi acontecer. Só sei que no meio da sessão ele ficou fazendo um carinho assim na minha mão. Eu até puxei a mão mas ele insistiu e eu acabei deixando acontecer. Só que isso não era nada. O problema é que de repente acabou rolando até um beijo. E eu mais uma vez não fiz absolutamente nada para evitar. Fui me deixando levar até que no fim, que ninguém me pergunte como, porque nem eu até hoje entendo, mas acabei parando lá no hotel em que ele tinha se hospedado. A ideia era somente acompanhá-lo até lá, mas no fim ele mais uma vez me convenceu a subir. Eu sei que fui uma fraca. Não sei o que deu em mim. Loucura, meu Deus, loucura. Mas quando vi, a gente já estava fazendo amor. E sabe, na hora, sei lá o que deu na minha cabeça, não consegui pensar em mais nada. Nem mesmo no meu noivo. E acabei me entregando de corpo e alma a meu ex-namorado. Depois de tudo consumado, ele ficou insistindo pra gente voltar a ficar junto. Olha, se eu topasse, ele daria um jeito de vir embora pra Curitiba, pra ficarmos juntos de vez. Falei que não podia, não tinha como. Eu tenho um noivo, Gilson. Aliás, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui nesse quarto com você. Eu fui uma louca. Cadê minha roupa? Eu preciso ir embora. Meu Deus, o que eu fui fazer? Foi amargo o meu arrependimento. Mas como se sabe, arrependimento é coisa que só dá depois que a besteira já está feita. Imagine a cena. Eu saindo daquele hotel e ele atrás de mim. Chamei um carro de aplicativo e fui para casa. Tomei banho e à noite o Bruno foi, como sempre fazia, pra gente namorar um pouco, sair, quem sabe. Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E ele percebeu que eu estava estranha. E como não estaria, meu Deus, depois de tê-lo traído, daquele modo tão absurdo, tão infantil. Começou a me fazer perguntas e o pior é que eu não sei mentir. Comecei a me atrapalhar e ele sentindo que tinha alguma coisa de errado, e é claro que tinha, e muita, e ele começou a me pressionar. Até que no fim, assustada, nervosa, em vez de ficar quieta no meu canto, guardar aquilo que tinha acontecido só para mim, entre soluços, acabei falando. Contei tudo. E comecei a chorar. Mas de que adiantava chorar? Amor, me perdoa. Não sei o que me deu na cabeça, mas aconteceu quando vi. Já estava lá com ele, naquele hotel. O modo como ele olhou
nos meus olhos. Chegou a ser assustador. Isso é alguma brincadeira, Luísa? Você tá falando sério comigo? Eu chorava tanto. Estava tão nervosa que naquelas alturas não consegui nem falar direito, articular uma palavra. Apenas confirmei com um gesto de cabeça. E vi aquele homem que eu pensava conhecer se transformar. Gritar. Me acusar. Até minha mãe apareceu ali no quarto para ver o que estava acontecendo. Que é isso, gente? Tá dando para ouvir os gritos de vocês lá da esquina. O que houve? O que aconteceu, dona Ana? Pergunte para sua filha. Ela vai contar para a senhora o que foi que ela fez. Falou aquilo e simplesmente deu as costas. Saiu porta fora. Repito, eu não devia ter contado nada, mas eu não sei mentir. Ele começou a me fazer perguntas, a me acossar. Eu me senti acuada. E no impulso, acabei confessando a traição. Minha mãe ficou incrédula. Também não acreditou. Só eu sei a noite que passei. Tentei conversar com ele através do telefone. Tentei fazer tudo que estava ao meu alcance para... Mas quem disse que ele quis conversar? Eu nunca o tinha visto tão fora de si. E o pior é que o Gilson ainda ficou me ligando, sabe, insistindo. Enquanto eu tentava ligar para o meu noivo, ele ficou ali, no meu pé. No fim, aconteceu o imponderável. Ele desmanchou o nosso noivado. Disse com todas as letras que estava tudo terminado. Que eu não era a pessoa que ele imaginava. Que tinha perdido completamente a confiança em si. A verdade é que até hoje, eu simplesmente não entendo o que deu em mim. Não entendo, porque não era para ter acontecido, meu Deus. Eu nunca fui assim. Errei tanto. Errei de um jeito que não podia ter errado. Mas só Deus é que sabe o tamanho do meu arrependimento. Até hoje não entendo o que deu na minha cabeça para ter me deixado levar. Me envolver daquele modo e acabar parando naquele quarto de hotel com o Gilson. As coisas foram acontecendo, eu fui... Até que quando vi, estávamos na cama. Mesmo assim, depois de ter errado do jeito que eu errei, eu devia ter ficado quieta, ter guardado tudo para mim. Ele jamais iria saber o que eu tinha feito. E assim, ainda estaríamos juntos, os dois. No entanto, acabei contando tudo. Quis ser honesta, sincera. E no fim me estrepei. Depois ainda xinguei tanto o Gilson, mas tanto. Porque apesar de eu também ter a minha parcela de culpa, nada teria acontecido se ele não tivesse vindo atrás de mim. Por sua culpa, perdi meu noivo, o homem com quem pensei que fosse passar o resto da minha vida. Ele não quis me perdoar. Não quis aceitar a minha explicação. Simplesmente terminou tudo. Me mandou embora da sua vida para sempre. Parece mentira. Mas foi exatamente assim, dessa forma tão absurda, tão patética, que perdi o homem que amava. Culpo meu ex-namorado, mas no fundo eu sei que culpa mesmo tive eu. Foi por minha culpa que eu o perdi. Que ele sumiu. Que ele não quis mais saber de mim. Foi por minha culpa que eu perdi o homem com quem pretendia passar a vida toda, a pessoa mais importante que já conheci, pelo menos para mim. Foi por minha culpa, só minha, no fundo eu sei, só minha, que acabei perdendo o amor da minha vida.
Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.